Ei, capítulo 1126, tomando responsabilidade. Hoje a gente tem história de capas da Yamato e ela tá comendo soba ali numa vendinha na região daquele castelo que a gente viu lá no último capítulo, e parece também que tem algumas mulheres que sumiram recentemente, ou seja, aquela situação lá na floresta e a situação do Minatomo não são coisas isoladas, tem alguma coisa realmente acontecendo. Vamos lá ver o que vai rolar, mas bora lá pro capítulo. A gente começa o capítulo de volta lá no navio dos gigantes, foi até bem mais cedo do que eu tava imaginando, mas não tô reclamando não, porque é sempre muito bacana ver a interação de todos eles. A gente aí tem mais alguma conversa de toda essa reunião deles todos com os seus velhos amigos, né? Então o Oimo e o Kashi estão explicando basicamente como que eles estão junto, como é que o bando dos guerreiros gigantes está de volta, né? Porque naquela época, quando eles viram ele lá em Water 7, mal eles sabiam que o Dog e o Brog estavam vivos, né? Então eles estão falando que eles voltaram lá em Little Garden imediatamente depois daquilo, depois daquela saga, né? E quando eles chegaram lá por causa daquele último ataque contra aquele peixe gigante pra salvar o Meg, eles estavam lutando com as mãos mesmo, só que eles são gigantes, né? Então mãos só soquinho não é o suficiente pra nenhum deles ser derrotado. Então, ou seja, eles estavam empatados até quando o Oimo e o Kashi chegaram. E não mudou muita coisa, porque apesar de eles estarem no barco, eles ainda estão lutando. É um duelo até a morte no final das contas, né? E a gente vê uma cena ali muito bacana dos Mugiwara todo em cima das comidas, enquanto os gigantes estão felizão ali conversando em volta. Tem alguns designs aqui até que a gente não tinha visto antes, mas bacana. A Nami fica surpresa, porque ela tá vendo os dois ali junto e... Como assim, vocês estão lutando ainda? E eles confirmam, é claro. Ela já fica tipo... Mano... Deixa pra lá, vai. O Soap já fica putaço com ela ali, que ela não entende a honra de um guerreiro. E é sempre muito bacana ver a cena ali de todo mundo só conversando e interagindo um com os outros, né? O Zoro e o Luffy também tá felizão ali com o espírito de guerreiro, enquanto o Sanji tá conversando com um dos gigantes e falando que aquele álcool ali é forte. E o gigante responde que é Absinthe, não sei como é que fala isso, mas é chamado também da Fada Verde, que é um álcool baseado em uma mistura de plantas e flores que antigamente tinha 90% de álcool, então as pessoas tomavam aquilo ali e ficava doidão mesmo. Então esse nome de Fada Verde, porque além do líquido ser verde mesmo, fazia as pessoas alucinar por causa de envenenamento de álcool, né? Então as pessoas via lá as fadinhas mesmo, quando na realidade eles estavam, passando mal, tá ligado? Mas enfim... Depois disso, a gente continua vendo ali várias cenas deles interagindo ali com todo mundo, né? A gente vê a Robin feliz comendo, enquanto o Luffy tá pulando lá atrás com um pedação de carne. Tá a Lilith ali também comendo, é claro. O Brook tá fazendo as musiquinhas. É tão bom ver o Jinbe interagindo com o bando, né? Ele também tá feliz. O Sop e o Sanji ali provavelmente já tá vendo as fadinhas verdes mesmo. Então o Frank e o Chopper fazendo os gigantes fazer o super, que é muito bacana. Mas depois disso, a gente vê a Bonnie interagindo com o Kuma. Finalmente eles estão juntos depois de tanto tempo. E o Kuma dá até um sorrisinho que é muito bacana, né? Eu comecei a fazer esses reviews no flashback dele, então é mais do que muito gratificante ver esses dois juntos finalmente, né? Mas eles estão continuando. O Great Heigeki e o Sunny ali do lado pequenininho estão navegando até o bafo. Só que não é pra lá que a gente vai, a gente corta então, porque aconteceu um pouco mais de um mês atrás na ilha de Gartel, no Novo Mundo. E aqui a gente volta para aquela situação que a gente viu muito tempo atrás do Bartolomeu atiçando a bandeira pirata do Ruivo em chamas em nome do Chapéu de Palha. E quando aconteceu isso naquela época, a gente já sabia que ia dar merda. E muita merda deu. E agora a gente vê a consequência disso. Depois de ensinar o Kid o que significa comida de peixe, o Shanks tá lá pra ensinar o Bartolomeu também. A gente nem vê o que aconteceu. A gente começa direto com o Bartolomeu de joelhos na frente do Shanks e do bando todo dele atrás, com o resto da cidade só vendo como ele tá lidando com aquilo. E o Shanks é bem diplomático. E ele fala que ele entende o Bartolomeu, mas o nome dele significa muita coisa. Tem muitas ilhas, muitos bandos piratas que usam da reputação dele pra se manterem protegidos. E se as pessoas começarem a duvidar do nome dele, essa proteção perderia força e todos os amigos e aliados dele simplesmente seriam alvos de caçada. O Bartolomeu tá ali pedindo por sua vida, então ele com certeza ele concorda com o que aquela pessoa na frente dele tem a dizer, né? É claro, ele não é burro. O Bartolomeu, ele se recurva até encostar a cabeça no chão e a gente vê que ele tá todo sangrando, cheio de danos, e ele tá pedindo com todas as suas forças por perdão, que eles fizeram um terrível erro, eles não estavam pensando. A gente vê uma cena ali da cidade vendo toda aquela situação. A gente vê uma reação do Shanks que é bem descritiva do que a gente imagina que ele tá pensando. E é aí que um dos membros do bando do Ruivo agacha na frente do Bartolomeu
Bartolomeu. O Bartolomeu, ele destruiu aquela bandeira em nome do Ruffy. Então aquele membro do Ruivo, que chama Hongo e ele também é o médico do bando, oferece um veneno pro Bartolomeu. Se o Bartolomeu levar aquele veneno até o Chapéu de Palha, a vida do bando e dele vai ser poupada. Só que eles só vão esperar um mês. Ok, isso é meio inusitado, né? Pô, o bando do Shanks tá querendo envenenar o Ruffy, mas vamos continuando. O Bartolomeu também fica sem entender, ele vê aquele veneninho ali na mão, que tem convenientemente até uma caveirinha com ossos cruzados, né? Aquele veneno causa uma dor intensa, sangue vai jorrar do corpo da vítima até ela morrer, então se ele conseguir levar isso pro chefe dele, toda aquela situação vai sumir. Eles só querem que o chefe tome responsabilidade pelas ações do seu bando e aliados. O bando do Bartolomeu pensa como ele, então não, eles não vão fazer aquilo, não é possível. Eles não vão trair o Ruffy. Só que naquele mesmo momento, o Bartolomeu pega o veneno das mãos do Hongo com a boca mesmo e toma. O bando dele fica em choque, porra, estão vendo o capitão dele morrer, né? Enquanto o bando do Ruivo assiste aquilo ali em silêncio. Só que o Bartolomeu não importa, o Ruffy não tem nada a ver com as ações dele e ele não vai permitir que ele seja envolvido com as merdas que eles fizeram. E ele fala que o tempo do Ruffy é precioso, que o Bartolomeu não tem nem a audácia de gastar o tempo dele com uma pessoa como ele, e ele não importa de tomar aquele veneno, ele não importa em morrer por ter ido contra um imperador e falhando miseravelmente como várias outras pessoas. Ele fica um pouco triste ali que ele queria ver o Ruffy se tornar o rei dos piratas, e ele realmente tá muito arrependido de ter feito aquilo como um idiota. Um discurso bem foda do Bartolomeu, só que na hora de se despedir, ele só arrota. E na cena seguinte, já é eles todos correndo da ilha como se tivesse amanhã. E eles estão todo maluco ali, mano. Eles deixaram a gente ir, velho, vambora. O que o veneno era falso, então mesmo se eles tivessem levado pro Ruffy, nada ia ter acontecido. E o Bartolomeu já volta falando merda, né? Eu achava que os imperadores era suposto ser um monte de tirano. Ele era mais tranquilo do que eu esperava. Mano, ele fez a maior cagada possível e conseguiu a maior cagada do Shanks ser de boa, de conseguir fugir, porque qualquer outro ia ter matado ele na hora, mas ele tá contando os patinhos dele cedo demais, né? E aí que a gente volta lá pro bando do Shanks, e tá o Shanks ali dando um sorrisinho de boa, porque pra ele é bem engraçado que tem uma pessoa que é tão dedicada assim ao Ruffy, aquela criança que ele viu há muitos anos atrás. Só que chega ali um cara e pede licença. Então, chefe, poderia arredar um pouquinho aí pro lado? E aí o Yasop aponta a arma dele. A gente devia dar uma lição pra eles. E naquele dia, na Ilha Gartel, o barco do bando pirata do Bartle Club foi afundado. E a gente vê essa cena insana da explosão com um tiro do Yasop. E o narrador fala que ainda é desconhecido se teve algum sobrevivente. Mas é aí que eu tava conversando com o pessoal ali, e eu acho que é aí o jeito de escrever histórias do Oda começa a mostrar um pouco seus defeitos, porque em qualquer outra história, nesse momento, era suposto todo mundo ficar, porra, o Bartolomeu morreu, tá ligado? Ele explodiu, já era. O que será que vai acontecer? Só que por causa que o modelo que o Oda faz histórias, a gente tem certeza absoluta que ele não morreu, sabe? Então, esse momento, apesar de ser muito foda, não tem uma intensidade tão grande assim, sabe? Então, beleza, pode ser a intenção do Oda, ou pode não ser, mas eu imagino que seria muito mais bacana se todo mundo ficasse ali com medo realmente se o Bartolomeu morreu. Mas, infelizmente, a gente não tem isso. Então, bora continuar lá. A gente encorta então pra Hachinosu, e o Barba Negra e o resto do bando chegaram lá de volta depois de ter lidado com o LOL. E o Barba Negra tá putaço ali com o Pizarro depois de tudo que aconteceu lá com o Kobe. O Tite segura o Pizarro ali e tá pronto pra dar um tirambaço nele. Você não escutou, seu pedaço de merda? O mundo tá indo pro cacete. Você acha que a Marinha vai ficar parada só comendo uva, mano? Os poneglyphs não são um segredo mais. A gente tem que ficar preparado pra tudo que vai vir. O Kobe era um ticket muito importante pra eles lidarem com toda a parte da Marinha e do governo mundial. E você tá me falando que você perdeu ele? O Pizarro tá só pedindo desculpa porque, né, ele sabe muito bem que o Tite pode matar ele umas 30 vezes em alguns segundos só. Só que ele tá tentando falar que, calma, beleza, eles perderam o Kobe, só que algo aconteceu que não é só perdas, né? Só que então a gente vê lá de fora e tá o San Juan Wolf jogando Lego com as construções da cidade e
colocando tudo de volta enquanto ele tá empurrando o resto com a bunda sem querer, né? Ele arruma um prédiozinho e destrói 3 no caminho. Só que é nesse momento que o Teach descobre que eles perderam o Moria também. Só que o Moria não tem nada a ver com a Marinha, né? Foi a Perona que conseguiu tirar ele de lá. E aí a gente tem uma confirmação que realmente ela conseguiu suceder no resgate dele. Vamos ver o que vai acontecer com o Moria daqui no futuro. Seria muito louco de ver o Moria como aliado do Chapéu de Palha no futuro. Mas, sei lá, né? Vamos ver o que vai rolar. Mas mesmo assim, com tudo aquilo acontecendo, a moral de todo mundo lá, de todos os piratas, a gente vê até um pássaro diferente ali, que eu imagino ser uma Akuma no Mi. Eles estão tudo hypado ali, que eles estão prontos pra tudo, que eles sabem que o Barba Negra é aquele cara que vai chegar no topo, ele que vai encontrar o One Piece. Então eles estão prontos ali pra velejar e fazerem parte da história do mundo. E agora a gente volta lá dentro e vê uma cena muito foda de todos os comandantes ali dos piratas do Barba Negra. E o Teach já acalmou um pouco, porque mesmo depois dessa merda toda do Kobe, pelo menos a moral tá alta e é alguma coisa que eles têm que tirar vantagem. Só que ele chega ali pro Kuzan, o Kobe fugiu, mas que mais? E o Kuzan chega ali nu e cru. A gente pegou o Gar. E o resto ali só fica zoando. Teach, você tem uma sorte de ficar trocando por melhores peças, né? Só que aí o Kuzan fala, honestamente, ele foi pra matar o Garp, só que ele sobreviveu. Não se culpe muito, Kuzan. Não tem muitas pessoas que conseguem derrotar um cara daquele, né? E a gente vê uma cena ali intensa do Gar preso com um monte de correntes em volta dele, que é muito interessante ver esse paralelo com aquela cena do Ace lá em Impel Down, né? Quem imaginaria que lá na Guerra dos Melhores, o Garp estaria quase que na mesma situação do que o Ace, né? O mundo vai e o mundo volta, não é mesmo? Bem triste ver o Garp desse jeito, mas a história continua, né? O Burgess tá felizão ali, que parece que os ventos da sorte estão favorecendo eles. Então o Teach pega a Pudding. A gente também pegou essa mulher de 3 olhos aqui, chamou o Lafitte na linha. E aí que em um outro lugar do mundo, lá no quartel-general da Marinha do Transporte, o Mitch, que é um daqueles caras lá do Sobremundo que a gente viu na saga de Whole Cake da Big Mom, tá? O Lafitte então atende o Denemushi. O Teach pergunta o que os revolucionários estão fazendo. E o Lafitte relata tudo que a gente já sabe mais ou menos desde a saga da Reverie. Basicamente o ataque dos revolucionários foi bem efetivo. Eles sabotaram basicamente todas as gôndolas que sobem e descem da Red Line, e todas explodem assim que elas começam a andar. Então esse acesso do mundo exterior até Maria Joa foi pro saco, então eles não conseguem levar comida lá pra cima, que tá causando aquele pânico que a gente viu no último capítulo. Várias rotas com outros países diferentes também foram cortadas, então além deles não conseguirem levar comida lá pra cima, muita da comida que tá sendo enviada pra Marinha não tá chegando lá, e a esse ponto é bem provável que realmente os Tenryubito comecem a morrer de fome. E o Lafitte só tá ali em cima de um prédio vendo tudo aquilo acontecer e aproveitando bastante tudo que tá rolando e todo o caos que tá sendo provocado pelos revolucionários. O Teach então fala, não é hora de relaxar não, fica preparado porque a gente já vai agir. E naquele momento o resto do bando do Barba Negra chega. Então a Catarina e o Van Auger, saindo de Egghead, já conseguiram chegar em Hachinosu, que é bem interessante ver o que eles vão fazer daqui pra frente, porque se vocês se lembram, ela pegou a aparência do Saturn, só que ao mesmo tempo o Saturn já foi pro saco, só que com certeza quase ninguém sabe que o Saturn morreu. Então vai rolar uma desconexão ali meio diferente, né? Vamos ver o que vai rolar aí, que vai ser muito interessante. O Pizarro pega o navio inteiro e coloca em algum outro lugar da ilha. A gente vê ali que até o Caribou tá lá cagando de medo de tudo que tá acontecendo. Mano, o Teach podia matar esse cara logo, velho. Só que aí, pra finalizar o capítulo, a gente volta lá pro navio dos gigantes e os Mugiwaras. E já se passaram 2 dias que eles saíram de Egghead. A gente vê ali um monte de peixe gigante, até talvez maior do que o Great Eric. E algo estranho aconteceu. Mesmo com toda a velocidade daquele navio dos gigantes, eles não chegaram em Erebaf ainda. E eles não sabem o porquê. Eles estão achando que eles apagaram de tanto beber, porque afinal de contas, eles estavam bebendo uma parada com 90% álcool. Mas enfim, e cadê o Sunny? O Sunny literalmente sumiu, ninguém tá entendendo o que tá rolando. Nessa cena a gente vê o Frank, a Robin, o Jinbe, a gente vê a Bonnie também pequenininha e a Lilith. E no quadrinho anterior a gente já viu o Brook, ou seja, tá faltando o Sanji, o Zoro, o Sop e o Chopper, junto é claro do Luffy, né? Porque se ele tivesse aí a gente já teria visto todos eles. E aí a gente encosta pra uma tela preta e a gente vê o que aconteceu com aquele pessoal que não tava lá no navio dos gigantes. A Nami acorda com uma roupa diferente, tipo, como assim? E ela tá no que parece ser um castelo de Lego? O que tá rolando? Meu primeiro pensamento é, por que só a Nami? Ok,
Quem tá falando com ela? Ok. E um castelo? A gente tá indo pra Erebaf, não tá? Então, será que esse é o Nostra Castelo do Bege, velho? Não sei, mano, porque a Lola tinha aquela situação toda lá com o príncipe de Erebaf, não tinha? Será que eles estão aí voltando na história pra participar dessa saga também? Mas por que o castelo é de Lego, mano? Não sei. Mas também não explica por que a roupa dela tá diferente, né? Eu não tô lembrando de quando eles entravam no castelo lá do Bege, eles mudavam de roupa, né? Mas sempre pode ser o caso que eu tô lembrando errado. Mas é uma situação bem esquisita aí, né? Mas também o jeito de vestir da Nami não é uma coisa social de mafioso italiano, e sim algo mais nórdico mesmo, que a gente veria em Erebaf. Então, algo estranho tá acontecendo aqui. Te vejo no próximo capítulo.